do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos, meus irmãos e amigos. Um bom dia na presença do Senhor. Uma boa segunda-feira para todos vocês. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitórias na sua vida, tanto na vida espiritual, como na vida financeira, material, no seu lar, na sua família, em todos os sentidos e áreas. Que nessa semana Deus possa te abençoar grandemente para a glória de Deus. Eu gostaria de deixar um versículo aqui da palavra do Senhor para a meditação de todos, que se encontra aqui no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos e amigos, esta passagem bíblica, ela nos mostra um dos grandes exemplos de fé do homem chamado Abrão. Abrão, ele vivia em uma terra que todas as pessoas que ali moravam adoravam ídolos, adoravam deuses que eram feitos por mãos de homens. E Abrão, vivendo nesta cidade, em Ur dos Caldeus, ele não venerava esses deuses. Ele era diferente, ele não acreditava naquelas obras feitas por mãos de homens, as quais as pessoas adoravam. Ele tinha um propósito diferenciado. E Deus do céu, ele viu estas qualidades em Abrão, e o Senhor, ele chamou Abrão para um propósito. O texto diz que o Senhor chamou ele da seguinte forma: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Este exemplo de fé, ele é um exemplo muito importante que nós devemos sempre lembrar dele. Abraão não conhecia Deus, ele ainda não havia tido algum tipo de experiência com Deus, até porque onde ele morava, o povo era pagão, eles adoravam deuses estranhos, madeira, barro, estátuas, era isso que eles adoravam. Então, Abrão, ele teve essa experiência aqui com Deus, quando Deus chamou ele pelo próprio nome, só que Deus falou para ele o seguinte: abandona toda a sua parentela, a sua terra, e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Analisa, meus irmãos e amigos, que este Abrão, ele precisou tomar uma decisão, e esta decisão era uma decisão de fé. E fé naquele que ele não havia visto ainda, que não tinha nenhum tipo de experiência com Deus. Mesmo assim, ele tomou uma decisão. Diz a palavra de Deus nos versículos posteriores que ele saiu. Ele deixou o pai, deixou a mãe, deixou os amigos, deixou toda a sua terra e as suas amizades que ele tinha lá na terra. Ele deixou para ir para onde o Senhor ainda havia de mostrar. Sim, e ele foi, ele tomou essa decisão, uma decisão de fé. Mas não foi só neste tempo que Deus provou ele. Deus provou ele em outras ocasiões também. Sara, a esposa dele, que se chamava Sarai, na época, ela era uma pessoa estéril, ela não tinha filhos. E Deus prometeu a Abrão que daria ele um filho. E este filho veio nascer quando Abrão já tinha 100 anos de idade e a sua esposa tinha 90 anos de idade. Então, ele precisou passar por mais este momento, essa experiência com Deus. Mas em todo o tempo, ele nunca abandonou a fé, ele perseverou na fé. No capítulo 22 do mesmo livro de Gênesis, mais um momento em que o Senhor Deus provou a fé de Abrão, que agora já se chamava Abraão. O Senhor provou a fé dele uma vez mais, pedindo o seu próprio filho, que havia nascido quando ele tinha 100 anos, que era o filho da promessa. O Senhor Deus pediu este filho em sacrifício a Abraão. E Abraão não negou, ele acreditou que Deus tinha um propósito em cima de tudo aquilo que Deus havia pedido a ele. Então, meus irmãos e amigos, este exemplo nas Escrituras é um dos maiores
exemplos de fé de um homem que foi chamado por Deus. Na minha vida e na tua vida não pode ser diferente. Todos nós temos um chamado de Deus nas nossas vidas, e na nossa caminhada, na nossa trajetória, o Senhor, Ele prova a nossa fé. Mas quando o Senhor prova a nossa fé, não é para nos destruir, não é para acabar com nossos sonhos, não é para deixar-nos abatidos, entristecidos ou destruídos. Não, o Senhor prova a nossa fé é porque o Senhor quer nos conceder coisas ainda maiores do que aquelas que nós temos. Abraão, ele já era uma pessoa bem-sucedida quando estava na casa dos seus pais, mas depois o Senhor fez dele uma grande nação. A promessa de Deus na vida de Abraão se cumpriu, mas ele precisou acreditar naquilo que Deus estava falando com ele. E para a tua vida, meu irmão, minha irmã, para as nossas vidas, não é diferente. É preciso crer. Creia que Deus tem vitória para a tua vida. E aquilo que o Senhor Deus pedir para você fazer, não negue. Faça com fé, faça com propósito, faça com amor, que Deus assim, Ele vai te honrar, Ele vai acrescentar na tua vida, se você crer, ainda mais do que aquilo que o Senhor já te deu. Então, meus irmãos e amigos, tome posse nesta manhã desta palavra de fé. Abraão, ele é considerado na Bíblia Sagrada como o pai da fé, que foi um homem que o Senhor, Deus encontrou bastante fé nele para tomar uma decisão de deixar praticamente tudo para trás, todo o seu laço familiar ele deixou para trás, ele rompeu para fazer aquilo que Deus havia pedido ele para fazer, e foi abençoado, e foi bem sucedido. Não que ser bem sucedido é o mais importante para nós, não. O mais importante é estar na presença de Deus. Mas Deus, para aqueles que estão na presença dele, tem grandes coisas, e isto Deus faz com toda certeza. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus, que essa segunda-feira seja uma segunda-feira frutífera na tua vida, na presença do Senhor. Deus abençoe.